dilema constante presente no âmbito do mercado financeiro, que indaga o porquê de certas pessoas investirem e ficarem super ricas de uma hora para outra e outras que investem com prudência durante anos e não conseguem lucro ou acabam perdendo tudo que investem. É por essas razões, entre outras, que o livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Gunther em 1985, é uma leitura indispensável a todos que pensam em investir seu capital. O livro quebra muitos conceitos e mitos errados que o público leigo tem sobre investimentos. Os Axiomas de Zurique é um livro pequeno e de linguagem fácil. Nele estão regras infalíveis para diminuir os riscos e auxiliar no acúmulo de riquezas. Bom, são apresentados 12 axiomas principais e 16 secundários, que se aplicam a qualquer tipo de investimentos. Mas primeiro, o que são exatamente axiomas? Axiomas são princípios, ou mais tecnicamente, são premissas evidentes que se admite como verdadeira sem a exigência de sua demonstração. O autor apresenta estes axiomas como sendo a chave ou a fórmula para se investir com sucesso. Aliás, o autor diz que não existe fórmula, é mais uma filosofia a ser seguida. E por que Zurique? Metrópole da Suíça, um país de território pequeno, sem grandes riquezas minerais e de agricultura, o clima e a topografia são inóspitos, e como os suíços são as pessoas mais ricas do mundo e sua moeda uma das mais fortes do mundo, claro que a economia e o modo como é governado são impecáveis, mas os suíços são os investidores, os especuladores e os jogadores mais espertos do mundo. Eles ganham e ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Bom, a história do livro basicamente começa com o pai do escritor, um banqueiro suíço que ensina ao filho os conceitos de ser um bom investidor no mercado de ações, porque o filho simplesmente tinha desvantagem em tudo que investia. Assim, o pai, junto com um grupo de amigos investidores, que eram banqueiros e empresários suíços, começaram a se questionar a cada vez que iam fazer alguma aplicação na bolsa. Se perguntavam, e agora? Por que estou fazendo isso? Para que isso? Assim começou-se a criar a lista de regras que foi evoluindo e acabaram sendo conhecidas até hoje. O livro aborda o lado comportamental do especulador. Especulador significa aquele que olha na frente, aquele que enxerga aquilo que os outros não veem. Nele é discutido temas como risco, ganância, padrões, mobilidade, esperança, previsões, intuições, entre outros. Todos os axiomas se interligam, mas o que mais chama a atenção são do risco, onde o autor fala, só aposte no que vale a pena. Se você for jogar, jogue para ganhar. Assim, se arrisque e se preocupe no que realmente vale a pena. Riscos tranquilos e seguros? Se for tranquilos demais, você pode acabar se esquecendo deles. O certo é sempre estar acompanhando suas movimentações. Da diversificação de uma carteira. Pois se tivermos diferentes títulos, como vamos ter tempo de estudar bem cada um deles e saber administrar todos os investimentos? Da ganância, o comportamento humano de querer sempre mais. Precisamos desenvolver o autocontrole para saber até onde podemos chegar. Assim, é necessário traçar metas e objetivos. E alcançou, saia do jogo. Dos conselhos. Se conselhos fossem bons, seriam vendidos, né? Ele fala de tomar muito cuidado nas pessoas que vamos buscar apoio e ajuda para nossas especulações. Também não aceite algo porque a maioria das pessoas está querendo. Igual às previsões, um futuro certo, projetado, não é possível e ninguém tem a ideia exata. Assim precisamos reagir na hora certa e saber pular fora se necessário. Outra coisa, temos que saber perder. Uma hora ou outra podemos acabar nos deparando com alguma situação indesejável. Então, quando o barco começar a afundar, não reze, caia fora o quanto antes e depressa. Acomodamento, consenso, controle do futuro, ficar rico, sorte. Entre tantas outras indagações, o autor é sincero em dizer que não existe investidor, e sim especulador, aquele que sabe olhar e fazer seus investimentos virarem ganhos. E como ele cita, ninguém fica rico à base de salário, e sim de investimentos. Porém, há também críticas sobre o livro. Alguns dizem que os axiomas são muito dramáticos e assustadores, pois são do tipo de conselhos sobre investimentos que a maioria dos assessores costuma oferecer. É questionado também algumas perspectivas que o autor sugere, como deixar o longo prazo de lado, se importar apenas com o agora. Assim, não é importante planejar o futuro, ajustar nossas ações aos poucos? Então devemos ir contra os fundamentos do livro? A conclusão que chegamos é que ninguém está errado. A diferença é o risco e a meta que cada um está disposto a correr e alcançar.
E devemos também tomar cuidado sobre a interpretação de como aplicar tudo isso na prática em nossos investimentos, de acordo com os nossos próprios objetivos, gerenciamento dos riscos, tempos de investimento, entre outros. Agora, eu recomendo o livro, mas cabe a você ler o livro e decidir sobre aplicar ou não esses tão especulados axiomas nos seus investimentos.